Por um único segundo, incrivelmente, a espada do carrasco toca o corpo de Satoru Gojo, e naquele instante, o homem mais forte do mundo poderia simplesmente morrer, sem explosão, sem batalha épica, sem sequer ter lançado um ataque, apenas um julgamento. Agora pensa nisso por um momento. Um advogado que se tornou feiticeiro há apenas 12 dias poderia ser o responsável por executar o feiticeiro mais poderoso da história. Mas antes de entender como esse cenário absurdo pode acontecer, já deixa o like agora e se inscreve no canal. Porque esse tipo de análise de batalha simplesmente não existe em nenhum outro lugar do YouTube. E agora me responde uma coisa nos comentários. Quem venceria esse confronto? Gojo ou Higuruma? Porque quando a gente olha para as regras dessa luta, a resposta pode ser muito mais perigosa do que parece. Agora pensa comigo. Existe um personagem em Jujutsu Kaisen que pode fazer algo que nem Sukuna tentou. Colocar Satoru Gojo no banco dos réus. Mas a pergunta que realmente importa é outra. E se Hiromi Higuruma enfrentasse o feiticeiro mais forte da história? Porque diferente de qualquer outro oponente, Higuruma não precisa derrotar Gojo primeiro. Ele só precisa julgá-lo. E isso muda completamente as regras da batalha. Existe um cenário real onde Gojo poderia perder sua técnica antes mesmo da luta começar. Hiromi Higuruma não é um feiticeiro comum. Ele alcançou o nível de um feiticeiro de grau. Em apenas 12 dias. Dentro do universo de Jujutsu Kaisen, isso é algo praticamente absurdo. A maioria dos feiticeiros passa anos treinando para atingir esse nível, mas Higuruma simplesmente compreendeu o sistema de feitiçaria, quase de forma instintiva. Só que o verdadeiro problema não é apenas o talento dele, é o tipo de técnica que ele possui. A expansão de domínio de Higuruma não foi criada para lutar, ela foi criada para julgar. Quando ele ativa a sentença mortal, o campo de batalha deixa de ser uma arena de combate e se transforma em um tribunal. Dentro desse domínio, não existem explosões, ataques ou técnicas sendo usadas para ferir o adversário. Existe apenas uma regra absoluta: violência é proibida. Qualquer tentativa de atacar ou usar energia amaldiçoada de forma ofensiva simplesmente não é permitida dentro do domínio. Isso significa que até mesmo alguém como Satoru Gojo seria forçado a obedecer às regras daquele julgamento. Quando o domínio começa, surge o Shikigami, chamado Juiz. E esse ser possui uma habilidade extremamente perigosa. Ele sabe absolutamente todos os crimes que o réu já cometeu na vida. Não importa se foram escondidos. Não importa se ninguém mais sabe. O juiz sabe. Então o julgamento começa. Higuruma recebe um envelope com uma prova relacionada ao crime escolhido. O acusado pode reagir de 3 formas diferentes: confessar, negar ou permanecer em silêncio. Enquanto isso, Higuruma assume o papel de promotor e precisa provar a culpa do réu usando as informações disponíveis. Mas o verdadeiro perigo desse domínio não está no julgamento em si, está na sentença. Se o alvo for considerado culpado, o juiz aplica uma punição chamada confisco. E aqui existe uma regra burocrática extremamente específica que torna essa habilidade ainda mais interessante. O juiz remove os poderes do alvo seguindo uma ordem muito clara. Primeiro ele confisca qualquer ferramenta amaldiçoada que o alvo esteja segurando. Se não houver nenhuma ferramenta, então ele confisca a técnica amaldiçoada. E se por algum motivo não houver técnica, apenas então ele remove a própria energia amaldiçoada do alvo. Isso significa que se Gojo não estiver segurando nenhuma arma amaldiçoada naquele momento, como de costume, a próxima coisa que seria confiscada seria o ilimitado. E sem o ilimitado, o homem mais forte do mundo finalmente poderia ser tocado. Mas existe uma punição ainda pior dentro desse tribunal. Se o crime for considerado extremamente grave, o juiz aplica a pena de morte. Quando isso acontece, Higuruma recebe uma arma chamada Espada do Carrasco. Essa lâmina de energia não funciona como uma arma comum. Ela não depende de força ou impacto. Qualquer contato mínimo com o alvo é suficiente para apagar completamente a alma da pessoa atingida. Um arranhão, um toque. Qualquer raspão seria o suficiente para matar instantaneamente. Isso significa que, em teoria, Higuruma possuiria uma arma capaz de matar até mesmo o feiticeiro mais forte do mundo. Agora, para por um segundo e pensa no quão absurdo isso é. Um advogado que despertou recentemente poderia receber uma espada capaz de matar Satoru Gojo com um único toque. Mas será que alguém como Gojo permitiria que esse julgamento sequer acontecesse? Porque Satoru Gojo não é apenas poderoso. Ele é praticamente um sistema inteiro de combate. Graças aos 6 olhos, Gojo consegue perceber energia amaldiçoada em um nível extremamente detalhado, quase microscópico. Essa habilidade também reduz o consumo de energia amaldiçoada a um nível quase zero, permitindo que ele lute por longos períodos sem se cansar. E além disso, existe a sua técnica principal, o ilimitado. Essa habilidade cria o famoso infinito ao redor de Gojo. Qualquer ataque, objeto ou pessoa que tente se aproximar dele começa a desacelerar infinitamente, até simplesmente parar antes de tocá-lo. Na prática, isso torna Gojo quase intocável. Mas nessa luta específica existe um fator muito mais importante do que poder bruto: tempo, porque tudo depende de uma fração de segundo. Se Higuruma conseguir abrir seu domínio primeiro,
Gojo pode ser forçado a participar do julgamento. Mas se Gojo reagir rápido o suficiente e abrir seu próprio domínio ao mesmo tempo, o resultado pode ser completamente diferente. Imagina a cena. O domínio se fecha, e pela primeira vez, Satoru Gojo está sentado no banco dos réus. Agora eu quero saber sua opinião. Se você estivesse no lugar do Gojo, você confessaria o crime ou tentaria manipular o julgamento? Comenta agora porque a próxima parte dessa luta depende exatamente disso. Porque surge a pergunta absurda. Qual crime o juiz escolheria para acusar Satoru Gojo? Existem várias possibilidades, mas duas são especialmente pesadas. A primeira é a execução de Suguru Geto. Mesmo que tenha sido um ato moralmente complexo, tecnicamente ainda foi uma execução fora de qualquer sistema legal formal. A segunda possibilidade seria a destruição massiva causada durante o incidente de Shibuya. Mesmo salvando milhares de pessoas, Gojo ainda foi responsável por um nível gigantesco de destruição. Mas conhecendo a personalidade de Gojo, a reação dele provavelmente seria completamente inesperada. Gojo não é alguém que entra em pânico. Na verdade, existe uma grande chance de ele simplesmente achar graça da situação. Ele poderia até confessar o crime de propósito só para ver o que aconteceria depois. Porque Gojo sempre teve uma característica muito clara. Ele gosta de testar limites. E nesse caso específico, essa curiosidade poderia custar muito caro. Se o juiz decidir que o crime é grave o suficiente, duas coisas aconteceriam ao mesmo tempo. Primeiro viria o confisco, depois a pena de morte. Higuruma receberia a espada do carrasco, e o alvo perderia seus poderes. Mas aqui surge um detalhe técnico que muda completamente o resultado dessa luta. A regra burocrática do confisco. O juiz segue uma hierarquia. Primeiro remove ferramentas amaldiçoadas. Se não houver nenhuma, remove a técnica amaldiçoada. E só depois disso remove a energia amaldiçoada. Esse detalhe cria dois cenários completamente diferentes para o final dessa batalha. No primeiro cenário, Gojo entra no domínio sem nenhuma ferramenta amaldiçoada. Nesse caso, o confisco remove diretamente a sua técnica inata. O ilimitado desaparece, e pela primeira vez em anos, Satoru Gojo pode ser atingido. Mas isso ainda não significa que ele perderia. Durante o incidente de Shibuya, Gojo demonstrou algo assustador. Mesmo cercado por maldições de grau especial, ele conseguiu dominar todos os inimigos usando apenas artes marciais, controle preciso de energia e uma velocidade absurda. Ou seja, mesmo sem o infinito, Gojo ainda seria um monstro físico. Mas existe um problema enorme. A espada do carrasco não precisa de força, ela precisa apenas de contato. Um arranhão mínimo já seria suficiente para apagar completamente a alma do alvo. Isso transformaria essa luta em algo extremamente tenso. Gojo precisaria lutar perfeitamente. Cada esquiva teria que ser milimétrica. Qualquer erro, qualquer deslize, poderia significar o fim. E é exatamente por isso que essa luta é tão absurda. Porque no mundo de Jujutsu Kaisen existem leis, existem regras, existe estratégia, mas acima de tudo, existe Satoru Gojo. Mas agora, imagina que Gojo entra no domínio de Higuruma, carregando uma ferramenta amaldiçoada. Qualquer objeto, qualquer lâmina imbuída de energia amaldiçoada. Nesse caso, a hierarquia do confisco muda completamente. O juiz não remove o ilimitado primeiro, ele remove a ferramenta. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe quando analisa essa batalha. Se o confisco remove apenas a ferramenta, o ilimitado continua ativo. Higuruma ainda recebe a espada do carrasco, mas Gojo ainda está protegido pelo infinito, e a espada do carrasco, por mais letal que seja, continua sendo um objeto físico tentando atravessar uma barreira que desacelera tudo ao infinito. Isso significa que nesse cenário específico, Higuruma estaria segurando a arma mais poderosa do universo de Jujutsu Kaisen, e ainda assim não conseguiria usá-la. Pensa bem nisso. A única arma que poderia matar Gojo com um toque, completamente neutralizada pelo infinito. Dois poderes absurdos se anulando em tempo real. Mas aqui surge uma outra camada que torna essa análise ainda mais interessante. Higuruma não é um idiota. Ele passou anos como advogado de defesa. Ele entende de estratégia. Ele entende de manipulação de informação. E mais importante do que tudo isso, ele entende de julgamentos. Então qual seria a jogada dele nesse cenário? Provavelmente usar o próprio julgamento como armadilha psicológica. Porque dentro do domínio de sentença mortal, Higuruma controla o fluxo de informação. Ele escolhe como apresentar as provas, ele escolhe como conduzir a acusação, e se Gojo decidir confessar por pura curiosidade, como discutimos antes, Higuruma precisaria apenas garantir que o crime apresentado seja pesado o suficiente para justificar a pena de morte. E aqui está o detalhe mais cruel de toda essa análise. Satoru Gojo provavelmente tem crimes graves o suficiente para isso. Não porque ele seja um vilão, mas porque ele passou a vida inteira tomando decisões impossíveis. E isso aqui foge das discussões mais superficiais do fandom. Aqui é quando a gente para de ficar falando só de escala de poder e fala sobre qualidade de roteiro e desenvolvimento de personagem. Por isso, já se inscreve e deixa o like. Decisões que salvaram milhares, mas que também custaram vidas. E dentro de um tribunal que julga pelo critério da lei e não pelo critério da necessidade,
Gojo poderia ser considerado culpado por coisas que ele mesmo nunca questionou. Isso cria algo que raramente vemos em análises de batalha. Uma luta onde o maior inimigo de Gojo não é a força do adversário, é a sua própria história. São suas próprias escolhas. São os momentos onde ele decidiu ser o mais forte em vez de ser o mais correto. E Higuruma, como um homem que abandonou a lei justamente porque ela falhou em proteger os inocentes, entenderia exatamente onde apertar. Ele saberia qual crime apresentar, qual enquadramento usar, qual prova mostrar primeiro, para garantir que o veredito fosse inevitável. Culpado. E com o veredito, a espada do carrasco aparece nas mãos de Higuruma. O confisco é aplicado, e dependendo do que Gojo estiver carregando naquele momento, o infinito pode ou não continuar ativo. Mas mesmo no pior cenário para Higuruma, com o infinito ainda de pé, o domínio já teria cumprido parte do seu papel, porque um Gojo, dentro de sentença mortal, não pode atacar. Não pode usar energia ofensiva. Ele só pode esquivar. Só pode se defender e manipular argumentos. E um Gojo que só pode esquivar é um Gojo que está sendo controlado pela situação. Para alguém que passou a vida inteira ditando o ritmo de cada batalha, isso por si só já seria uma derrota psicológica enorme. Gojo nunca foi alguém que lutava na defensiva. A essência do ilimitado é justamente essa. Ele não precisa se esquivar porque nada o alcança. Ele não precisa recuar porque nenhum inimigo representa uma ameaça real. Mas dentro de sentença mortal, pela primeira vez, ele precisaria pensar antes de agir. Precisaria calcular. Precisaria ter cuidado. E em uma luta, onde um único erro significa o fim, ter cuidado pode ser o começo da derrota. Agora pensa no cenário final. O confisco remove o ilimitado. Higuruma está à sua frente com a espada do carrasco. E Gojo, Satoru Gojo, está nu de poderes pela primeira vez em sua vida adulta, sem o infinito, sem a proteção passiva que o tornou intocável. Apenas um homem absurdamente habilidoso, contra uma lâmina que mata com um toque. Essa seria a luta mais humana que Gojo já travou. Não porque os poderes desapareceram, mas porque pela primeira vez, o resultado dependeria unicamente de quem é o melhor guerreiro naquele momento. E a resposta para isso ainda é Gojo. Provavelmente, mas o provavelmente importa. Porque antes dessa luta, não existia provavelmente. Existia apenas certeza. E foi isso que Higuruma fez, sem lançar um único ataque. Ele transformou a certeza de Gojo em uma possibilidade. E no mundo de Jujutsu Kaisen, uma possibilidade de derrota para Satoru Gojo já é coisa que quase ninguém conseguiu criar. E eu expliquei exatamente como isso mudaria a história naquele vídeo que está aparecendo na tela agora. Então clica nele e vem descobrir comigo. O que realmente aconteceria se Gojo tivesse renascido com todas as suas memórias.